Retcon é a abreviatura do termo em inglês Retroactive Continuity, que em português é traduzido como continuidade retroativa. O termo se refere a um recurso de roteiro no qual o autor de uma obra retroativamente altera a continuidade dessa obra por introduzir novos elementos ou contradizer elementos pré-existentes. O que isso tudo quer dizer é que se um autor muda as coisas que aconteceram em uma história depois dessa história, digamos, em capítulos posteriores ou em uma sequência, chamamos isso de retcon. Eu sei que, explicando assim, talvez não seja tão fácil de entender. Então, vejamos alguns exemplos práticos de alguns retcons. O primeiro exemplo que eu vou usar é o de um jogo, ou melhor, uma franquia de jogos, que tenho certeza que muitos de vocês conhecem. Metal Gear. Para os que nunca jogaram nenhum jogo dessa série, nessa franquia, o protagonista, Solid Snake, é uma espécie de agente secreto que luta contra diversas organizações criminosas envolvidas com o uso de um robô gigante de poder nuclear que dá nome aos jogos, o Metal Gear. No jogo de PlayStation 1, Metal Gear Solid, é dito que, no passado, Solid Snake se encontrou com o seu pai, Big Boss, lutou contra ele e o matou. A conversa toda é apresentada como se houvesse um momento Darth Vader, em que o vilão olhou para o Snake e disse: "Eu sou seu pai", mas isso nunca aconteceu. A verdade é que os dois jogos anteriores da franquia, Metal Gear 1 e 2, para o pouco conhecido computador MSX2, não apresentaram Big Boss como pai do protagonista. Ele era o vilão e só, não tinha nenhum parentesco em particular com Solid. Assim, pode ser dito que Metal Gear Solid, ao afirmar que Big Boss era o pai de Solid Snake, acabou por retroativamente alterar a continuidade da história, ou seja, usou de um retcon. Mas relaxem, nada disso significa que Metal Gear é ruim. Pelo contrário, o motivo para o retcon acontecer é para tornar a história mais legal, e nesse sentido, ele foi muito bem sucedido. De forma geral, podemos afirmar que Metal Gear é o tipo de franquia que se importa muito mais com a diversão de seus jogadores do que com a lógica e a coerência de sua narrativa, especialmente quando lembramos da grande quantidade de quebras de quarta parede e de elementos absurdos que essa franquia costuma ter. É um exemplo clássico de Rule of Cool, e exatamente por isso, os retcons e outros problemas de roteiro daqui podem ser facilmente perdoados. Retcons são problemas de verdade quando aparecem em obras que realmente querem que você as leve a sério. Para dar um exemplo mais próximo de nossa realidade como fãs de desenhos japoneses, falemos de um anime e mangá que já usou algumas vezes de retcons para tentar contornar alguns problemas de sua narrativa: One Piece. No mundo fictício de One Piece, a forma mais popular de conseguir superpoderes é comendo as chamadas Akumas no Mi, misteriosas frutas capazes de dar aos seus usuários as características de animais, objetos, elementos da natureza, entre outras coisas. A grande variedade dessas frutas permite ao autor da obra, Eiichiro Oda, deixar a sua criatividade à solta para criar todo tipo de poderes bizarros e interessantes, parecido com o que Hirohiko Araki faz com os stands em JoJo. Porém, conforme One Piece cresceu, também aumentou o número de personagens com poderes que os tornam intangíveis, ou seja, praticamente impossíveis de derrotar, a menos que você tenha a sorte conveniente de possuir um poder que é exatamente o oposto do seu adversário. Graças a isso, o Oda acabou percebendo que ele precisaria inventar algum método de lidar com esses superpoderes. Senão, nem mesmo os almirantes conseguiriam derrotar alguém como o Smoker, por exemplo. O problema é que a solução que o Oda inventou, o Haki do armamento, acabou por entrar tarde demais na história, e mesmo quando apareceu as primeiras vezes, sofreu com uma série de inconsistências. Por exemplo, quando vimos esse tipo de Haki pela primeira vez, no arquipélago de Shabond, ele era uma espécie de força invisível que permitia a certas pessoas bater no corpo verdadeiro dos usuários de Akuma no Mi, seja lá o que isso signifique. Depois, vemos que o Haki pode aumentar em muito a força de uma simples flecha, me levando a perguntar por que ninguém usou uma metralhadora com Haki até os dias de hoje. Por fim, vemos Rayleigh explicando esse Haki como uma externalização de energia, algo confirmado pela pose que os almirantes fazem ao usar esse Haki na Guerra dos Melhores.
Pois bem, se o Haki é desse jeito, então por que ele virou uma espécie de endurecimento depois do time skip? Se o Haki do armamento apenas deixa a sua porrada mais forte, como o Rayleigh usa para derrotar um monstro sem nem sequer tocá-lo? E o que merda os almirantes estavam tentando fazer nessa cena? Dentro da obra, não há nenhuma explicação para essa mudança. É como se o Haki sempre fosse desse jeito e a gente só não sabia. Também relacionado ao Haki, mas dessa vez o Haki do Rei, pense no que Shanks fez no primeiro capítulo do mangá. Qualquer pessoa que leia esse capítulo, ou assista ao episódio respectivo a ele, entende que o Shanks apenas usou do clichê do olhar intimidador para assustar esse peixão e salvar o Luffy. Porém, 500 capítulos depois, o autor retroativamente alterou a continuidade para explicar que essa intimidação era na verdade um superpoder, o chamado Haki do Rei. Mas, como é normal de acontecer com os retcons, isso criou mais problemas do que resolveu. Como o Shanks consegue usar o Haki do Rei nessa época, mas não sabe nem o básico de Haki do armamento para evitar perder o braço para esse peixinho de bosta que Luffy derrotou num soco só? E outros personagens poderosos, como o Ace e o Crocodile, por que eles não possuíam o Haki do armamento, que é tão necessário e tão fácil de aprender que qualquer random no Novo Mundo consegue? Enfim, o ponto aqui é simples. Retcons são ruins e qualquer história séria deveria evitá-los ao máximo possível, se quiser, é claro, manter algum tipo de coerência narrativa. Não concorda comigo, Sir Wolfgang von Goodtaste? Com certeza, Virgem! Posso afirmar que tudo o que acabou de sair de sua boca está absolutamente correto. Bom saber, meu caro parceiro de debate. Então é isso aí. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e nos vemos então no próximo vídeo. Até! Até breve!